O que acontece se eu não me confessar? O que acontece é que é um problema muito sério, né? Tem pessoas que dizem que não precisam se confessar. Coloca o orgulho na frente e diz assim: eu não preciso me confessar com um padre que é pecador, igual eu não preciso me confessar com outro homem, eu me confesso só com Deus. Isso é uma interpretação, isso é um modo de pensar muito errado, porque foi o próprio Jesus que deixou o sacramento da confissão. Para quê? Para que serve o sacramento da confissão? Em primeiro lugar, se a gente não se confessar, a gente está acumulando pecados, né? E o pecado é que nos faz ir para o inferno. Satanás, ele nos tenta para que a gente caia no pecado. Caindo no pecado, que é uma desobediência a Deus, a gente se perca. Quem é que pode perdoar os nossos pecados? Só Jesus Cristo. Aí você poderia dizer, hoje, por que o padre, né? Ele tem autoridade para perdoar os pecados? Na verdade, Jesus deixou esse sacramento. Foi Jesus que quis assim. Eu vou ler aqui uma passagem rapidinho, né? Uma passagem que está no Evangelho de São João, capítulo 20, né? No versículo, a partir do versículo 21. Diz assim, ó: disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Olha só, Jesus aqui enviando, né? No versículo 22, depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Nós vemos aqui, né? Jesus aparece ressuscitado. E Jesus aparece aqui dando uma ordem, uma autoridade aos seus discípulos, que depois foi transmitido, né, aos apóstolos, né, foram transmitidos aos papas, aos bispos, até chegar até nós, né, porque o padre, ele recebeu essa autoridade de Jesus, né. O padre, ele age em persona Christi. O que significa? O padre, ele age na pessoa de Cristo. Então o padre, ele é um instrumento. Olha só, quando ele levanta as mãos e diz que absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o próprio Jesus que está ali, né, que perdoa os nossos pecados. O padre está sendo esse instrumento. E quando a gente vai se confessar com o padre, a gente tem um contato assim físico com Jesus, né? A gente pode rezar na nossa casa, a gente pode pedir perdão, pode, mas a gente não tem esse contato físico, né? Contato físico é quando a gente vai se confessar, porque ali o padre está na pessoa de Cristo e a gente sente isso. Você que se confessa, você sabe disso, né? Que você sente essa presença, né? Essa presença física de Jesus, essa proximidade de Jesus, e a gente sai dali justificado. A gente sai dali renovado, porque a gente teve essa certeza de que foi o próprio Jesus que nos perdoou. Então, o que é que acontece quando a gente não se confessa, né? A gente passa, né, por uma situação muito difícil, porque a gente fica escravizado pelo pecado, a gente fica escravizado pelo maligno, a gente não consegue se libertar, porque é só Jesus, né, que nos liberta. E Jesus, ele nos liberta através do sacramento da confissão. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo, né? E de que forma Jesus estaria conosco todos os dias? Se é que a gente não vê Jesus, né? É através da igreja, através do sacramento, é através da Eucaristia, né? Da mesma forma também a Eucaristia, apesar da gente comungar ali, né, o pão, a hóstia, mas a gente está comungando ali o corpo de Jesus, porque foi também assim que ele quis ficar no nosso meio, né? Ele disse lá no Evangelho de São João, capítulo 6, lá a partir do versículo 50 e pouco, vocês vão ver que Jesus, ele fala do corpo dele, da Eucaristia, ele fala detalhadamente, né? A gente aqui muitas vezes não quer compreender. Ele quis que nós se alimentássemos da sua carne. E tudo isso acontece, né,
pelo poder que ele mesmo, né, constituiu, pelo poder que ele mesmo deixou de transformar a Eucaristia em carne. Olha só. Então, meus irmãos, a gente está perdendo muito se a gente não... E também a gente está sendo desobediente, né, porque a gente não quer obedecer à vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus, né, que a gente se confesse, para que a gente se aproxime dele, para que a gente seja livre, para que a gente possa viver nesse mundo de cabeça erguida, né, não temendo nenhum mal, tá certo? Se você chegou até aqui, deixa o seu coraçãozinho, compartilha. Deus abençoe.